Tem teatro no canto do bode e agora também no pagode. Que somente os dementes, os loucos, os teatros, os corações, os quixotes, os palhaços podem vencer os... Estamos aqui com Zé Rodovalho, compositor, músico e professor. Zé, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, o que você faz. Prazer estar aqui com vocês nesse podcast bem legal. Eu sou professor de formação, professor de origem, sou formado em letras, lecionei durante muito tempo e também concomitantemente a isso, logo cedo comecei a partir para a música, no início mais como letrista, na verdade como poeta, depois letrista e depois também como melodista. Comecei a desenvolver mais essa parte musical, essa parte da harmonia. Eu sou formado em letras, mas não sou formado em música, sou autodidata, então esse processo foi um processo secundário para mim. E com o tempo fui me dedicando mais à música do que a outras áreas, né? Principalmente a parte de composição, e conhecendo muita gente, fazendo parcerias, gravando os primeiros discos, na época não tinha single, né? Gravando os primeiros discos, participando de festivais e estamos na estrada até hoje, aí sempre produzindo. Certo, eu tô com algumas perguntas aqui no celular, pra gente não esquecer, né, Zé? Uma cola, né? Mais ou menos isso. Zé, como você começou a se interessar por música e qual foi o seu primeiro contato com a arte? A música sempre esteve muito presente em casa, na minha vida, na minha infância. O meu pai sempre gostou muito de música, sempre ouviu muita música. A minha avó cantava muito bem. Eu lembro pouco dela cantando, mas sempre que ela cantava bem. Minha mãe cantava muito bem. Aliás, a minha mãe agora está fazendo aula de viola, caipira. Então a gente sempre teve esse ambiente musical. Embora meu tio tocava flauta, o meu avô, o pai do meu pai, que eu não conheci, tocava saxofone e acho que violão também. Mas ninguém profissionalizou, era tudo amador, né? Tudo de uma maneira amadora, mas eu tive esse contato desde muito cedo e com frequência. A gente ouvia música com muita frequência, cantava, fazia rodas de violão, etc. Então foi sempre muito presente na minha vida. E aí eu comecei a ver uma possibilidade de fazer isso profissionalmente, de realmente me dedicar com mais seriedade, de começar a trabalhar. Aí você começa nos bares, né? Vai primeiro assistir, começa a ver aquele ambiente gostoso, né? Isso estou falando da década de 80, 90, né? Já era um outro cenário, aquela boemia paulistana, né? Porque eu morava em São Paulo. E com o tempo eu comecei também a participar ativamente desse cenário, né? Então eu comecei a tocar nos bares, depois a gente começa também a fazer algumas parcerias, conhecer outros músicos, outras musicistas, trocar informações. E fui seguindo, né? A parte, como eu falei, a parte musical eu aprendi de uma maneira super informal, porque eu não sei teoria musical até hoje, não leio partitura, mas eu aprendi por um método muito antigo, né? Em que é mais ou menos como um campo harmônico, mas você tem uma relação um pouco diferente entre os acordes, né? Então a primeira é de Dó maior, a segunda é de Dó maior com Sol com sétima, e assim sucessivamente. E funciona, né? De alguma maneira acaba funcionando, mas depois a gente obviamente vai aprimorando, conhecendo outros métodos, outras referências, né? E a coisa não tem fim, né, Elô? É uma coisa que não tem fim. A cada dia, a cada sonoridade nova, a cada possibilidade de troca, a gente vai sugando aquilo, né? E o teatro veio também nessa maneira de uma oportunidade, convite do meu amigo querido Davi Lima, de participar de um espetáculo, né? Fazer a trilha sonora, e foi uma experiência muito, muito interessante, muito enriquecedora, um desafio bem legal, e meio que parece que a gente entra nisso e não sai mais, né? Então esse ano eu já estou de novo produzindo algumas coisas aí e tá ficando tudo muito bonito. Certo. Zé, quais são as principais influências musicais que você tem e como elas impactaram sua carreira? É muito difícil isso, né? Porque são etapas diferentes, então cada etapa existe uma referência que te chama a atenção por alguma razão, né?
Chico Buarque, logicamente, sempre um nome que eu tenho obrigação de falar, né? Mas tem muita coisa, assim, teve uma época que eu mergulhei assim, na sonoridade nordestina, bem agreste, né? Com o Elomar, Vital Farias, que faleceu recente, Xangai. Tem um pouco da bossa nova, tem alguma coisa do rock progressivo, tem essa coisa latina da Mercedes Sosa, do tango, do bolero, que sempre foi muito presente em casa também. Mas eu busco muito coisas que não são muito muito familiares para mim. Então, de uns tempos para cá comecei a ouvir muito rap, que não tinha muita familiaridade, não me agradava muito a sonoridade a princípio, depois eu comecei a entender e ver por um outro ponto de vista, e eu acho um movimento super importante, e aquilo também me trouxe novas ideias, me trouxe novos horizontes para a gente explorar. Recentemente eu estava ouvindo, aliás eu estou nessa fase agora, do Clara Crocodilo, aquele disco do Arrigo Barnabé, totalmente experimental, né? Já é um disco, acho que se não me engano, da década de 80, se eu estiver errado alguém me corrige aí, mas é um trabalho super experimental que não é palatável, não é um pouco underground, assim, de primeira você estranha aquela sonoridade toda, mas ela certamente traz alguma coisa para você, até inconscientemente, você vai absorvendo aquilo e de repente você, opa, isso aqui vai servir para mim, vai me trazer uma ideia, um tema e tal. Então eu acho que a gente tem que sugar tudo, tem que ser aspirador mesmo, sugar tudo que tiver, principalmente aquilo que a gente não gosta muito. Zé, qual é o seu processo criativo ao compor uma música? Você tem algum ritual, um hábito específico, como que é? Não tenho, eu tenho... acontece de muitas maneiras, né? Ontem eu fiz uma canção que foi divertida, porque eu comecei... No dia anterior eu estava tocando violão com alguns amigos, família e tal, e por coincidência, muita música nasce assim comigo, estou fazendo alguns acordes aleatórios e de repente aquela sonoridade fica e é o ponto de partida para que eu possa desenvolver alguma coisa. E começou, eu estava tocando violão com os amigos, com a família, e fiz uma célulazinha que eu gostei, falei, vou guardar isso aqui para depois desenvolver. E estava conversando com uma amiga minha que tem alguns poemas e tal, e eu falei, vou te dar vou desenvolver esse tema, né, essa melodia, e vou te dar para você colocar uma letra. E aí quando eu fui começar a desenvolver a melodia no dia seguinte, que no caso foi ontem, quando eu fui começar a desenvolver a melodia, aí eu acabei também já entrando na letra, eu falei, vou fazer inteira, aí terminei, depois eu mandei para ela, até falar, prometi uma coisa para você, quebrei a promessa, não vai ser dessa vez que eu vou te dar uma melodia para você letrar, mas eu prometo que depois vem outra. Então, tem várias maneiras, muitas vezes estudando violão surge alguma coisa, observando, viajando, andando na rua, alguma coisa que acontece sociopoliticamente falando, enfim, tudo é combustível para que a gente possa começar a criar alguma coisa. E o teatro é um combustível gigantesco. Né? Esses dias eu falei para você, né, que você conclui muito rápido, pensa muito rápido. Foi. Eu mandei alguma coisa para você e em 5 minutos você me mandou de volta. É um processo que acontece comigo, não é porque eu busque fazer isso, nada, mas é natural. Eu não tenho muita, na verdade, acho que é um pouco da impaciência. Eu não gosto de ficar, por exemplo, é engraçado isso, mas se eu começo a desenvolver uma letra ou uma melodia, ou os dois juntos, e aí ela dá uma empacada, eu deixo lá um pouquinho, normalmente acaba não voltando, né? Ou então eu volto e acabo não fechando do jeito que eu queria. Então, é um processo que eu acabei fazendo naturalmente, assim, de começar e terminar, porque quando eu vejo, no caso do teatro, né, que vocês mandam as cenas, os temas e tal, os motes, aquilo já me traz alguma coisa, já dou uma pesquisada, leio e tal, e aquilo vem muito fresco. Então, eu já aproveito aquele momento, né, aquela imersão e já tento traduzir aquilo em canção. Mas isso quando a gente, no teatro, quando a gente manda o texto para você, você sente aquele texto como que é? Porque tem pessoas que preferem distanciamento, né? Mas tem gente que gosta de sentir melhor o texto. Eu sou dessa segunda linha, eu gosto muito de sentir. Claro que depende, por exemplo, eu fiz recente um espetáculo infantil. É um processo diferente do Dandaras, por exemplo, que nós fizemos, que é um teatro político, né? É diferente do espetáculo que vai surgir agora, né? Que é uma coisa mais lírica, vamos dizer assim. Então, cada tema, cada abordagem tem um tipo de sensação, né? O
que acontece muito, comentei com você, né? O que acontece muito acho que a Jaque talvez tenha perguntado, né? O que você faz depois que você termina de compor? Eu falo, eu choro um monte aí, porque aquilo está tudo muito à flor da pele, né? E são canções que são muito impactantes, né? A cena é impactante, o roteiro é impactante, né? O texto é impactante, então aquilo mexe bastante. É um processo muito lindo, muito gostoso de fazer. Zé, quais são os seus planos e objetivos para o futuro em relação à sua carreira musical? Eu quero tocar, eu quero fazer música, quero compor, quero fazer novas parcerias, conhecer gente boa, gente que ama a arte, que faz com paixão, e poder ter um trabalho digno e viver dignamente da arte, né? Que é um desafio, não sei se é só no Brasil, mas aqui a gente pode falar onde a gente está, aqui é um desafio grande. A gente sabe que existem alguns editais, fomentam a cultura, mas falta muito, né? Ainda falta muito. Os festivais, no caso da música, são ainda uma oportunidade de você pelo menos circular, conhecer gente nova, mostrar o seu trabalho, né? Hoje com os streamings a gente tem uma realidade totalmente diferente da época da gravação do meu primeiro disco, por exemplo, em que você só tinha o disco, não tinha mídia social, né? Não tinha streaming e não tinha a possibilidade de gravar um single, né? Hoje você tem uma canção só, uma faixa, você vai, grava aquela faixa, lança. Era o processo do disco inteiro, gravado em estúdio, praticamente tudo dentro do mesmo estúdio. Hoje você tem a vantagem do home studio, que facilita o processo. Então as coisas vão mudando e a gente vai se adaptando, né? Vai mudando junto com elas e tentando entender. Mas acho que o objetivo principal é isso que eu te falei, continuar produzindo, principalmente compondo, que é o que eu gosto mais de fazer, me sinto mais à vontade, o que eu sei de fato fazer, né? Eu falo sempre, não sou cantor, canto, mas não sou cantor, mas o compor sim é o que eu sinto segurança e prazer maior em fazer. Continuar compondo e fazendo e viver dignamente disso. Acho que esse é o meu objetivo, né? Não precisa ser midiático, milionário, globalista tal, mas globalista da Globo, digo. Mas viver bem, né? Viver, poder trabalhar, focar nisso. Muitas vezes a gente tem que, você sabe disso, quem trabalha com arte sabe que a gente tem que focar em 2, 3 profissões ou 3 áreas para poder, né, cobrir ali. E aí você perde o foco, não produz com a qualidade que você poderia. Então, eu quero focar com toda intensidade nisso. Zé, você gravou algumas coisas recentemente, né, também. Fala pra gente um pouquinho. Eu gravei um pouco do que restou, meu último disco, né? Último, não gosto da palavra último. O meu disco mais recente, que foi lançado já, parece que foi ontem, mas já fez um ano em abril, né? De 2025, fez um ano já do lançamento. É um disco com 12 faixas, com algumas parcerias muito, muito importantes para mim, porque são pessoas que eu costumava ouvir quando eu era bem jovem, bem moleque, assim, com uns 15, 16 anos, eu ouvia muito a Rádio USP, e eu conheci quase que todos esses artistas ouvindo a Rádio USP, né? E eu pensava, pô, que trabalho lindo desses caras, né? Eu quero fazer o que eles fazem. E os caminhos se cruzaram, e a arte tem essa grande vantagem de cruzar caminhos importantes e bonitos, né? E no final das contas a gente está trabalhando juntos, então tem lá pessoas que eu admiro até hoje, mas eu admirava muito quando era moleque, Zé Alexandre, Paulo Padilha, Daniela Salve, Grupo Tarumã, enfim. Bedete, que é meu parceiro mais antigo ali. E então foi um trabalho muito múltiplo, não só em termos de quantas pessoas participaram, mas também de a pluralidade de temática e sonora dele. É um disco totalmente disforme, né? Então você tem uma valsa jazz com piano e voz, com Mônica Albuquerque cantando lindamente, e depois na faixa anterior, na seguinte, não lembro, tem um hardcore, um rapper, né, o Diesel. Então eu trouxe ali aquela pluralidade toda que eu acho que a música permite, né? A música é muito rica e abrangente, então eu busquei fazer isso de fato. E depois eu gravei já, esse ano eu gravei 4 singles, lancei 2, tem mais 2 para serem lançados, um deles é o single infantil chamado Toda Criança, que foi o primeiro trabalho infantil oficial, eu tenho algumas coisas mais... Tá lindo. Você gostou? Que bom. Eu não desenvolvi muito, aliás, por coincidência, né? Fiz esse espetáculo infantil junto com o lançamento desse single, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, foi coincidência mesmo. E eu tenho algumas coisas do infantil que eu nunca pensei em realmente trabalhar oficialmente. Lancei esse agora e me deu até um gás assim para lançar outras coisas, fazer um projeto mais denso, mais sólido, né?
Aí depois eu gravei Lábios de Amor, e esses 4 singles também tem uma diferença, que são singles que eu gravei violão e voz. Então até então eu não tinha nada gravado oficialmente com violão e voz, e eu decidi fazer esses 4 dessa maneira porque como eu falei, eu me coloco como compositor, mas como músico eu sou autodidata, então eu não tenho o conhecimento de quem é músico teórico e não me considero como cantor. Então foi um desafio para falar, vamos ver como é que funciona isso, né? Eu mesmo fazendo todo o arranjo, todo o processo, toda a harmonia e tal. E, enfim, tá ficando interessante. O Lábios de Amor foi a última, né? Eu tive muito feedback sobre isso. Pô, exatamente esse termômetro que eu queria entender, né? E muita gente perguntando, pô, que harmonia bonita, como é que você faz e tal. Eu até comecei a fazer um vídeo, quem quiser assistir, tá lá no meu Insta, zé.rodovalho. Fiz a videoaula da introdução, da primeira parte, e semana que vem eu vou lançar a segunda parte. Zé, a gente sabe, né, que quando a gente começa a trabalhar com arte é meio difícil. E principalmente eu acho que a aceitação também, né, do pai com a mãe, às vezes, por ser difícil, né, seguir uma carreira, ter uma estabilidade também. Como que foi isso para sua mãe, para sua família, quando você realmente decidiu assim seguir? A minha mãe sempre apoia, vocês conhecem, vocês sabem, está em todos os espetáculos, todas as apresentações, ela está lá, às vezes ela sabe as falas que a gente não sabe. Sim. Às vezes eu toco em algum lugar, restaurante e tal, e aí eu chego, o pessoal, e sua mãe vem hoje? Eu falo, mas só se ela vir, e eu não, porque ela está sempre em todas. Então ela é uma entusiasta da arte, da cultura, sempre me apoiou muito. Quando era criança ou adolescente, ela sempre aparecia em casa com um instrumento, era um pandeiro, era alguma coisa, sempre tinha alguma coisa nova. E o meu pai é curioso, né? Porque antes de ir para a música oficialmente, eu fui jogador de futsal, né? Cheguei até o profissional, não joguei profissionalmente, já treinei como profissional. Isso é novidade para mim. É novidade? Eu tive uma fase, eu sou apaixonado, né? Agora nem tanto, mas era apaixonado por futebol. E jogava, vivia jogando bola, o tempo todo, na minha infância e tal. E aí o que acontece? O futebol e a música foram 2 pontos de conexão com meu pai. O esporte em geral, principalmente o futebol e a música. Eram os momentos em que isso inconsciente aconteceu, né? Eram os momentos que eu conseguia ter uma conexão maior com ele. Então, o esporte gerava isso, o que eu fiz? Inconscientemente potencializei aquilo. Só que existe uma diferença entre, tanto no esporte quanto na arte, né, na cultura, entre o amador e o profissional. Então, enquanto é a brincadeira, etc., pô, tá legal, vai lá, filho, vai, é bom pra saúde. O profissionalizar, você tem que estudar, isso é coisa de vagabundo, não funciona, né? E a música é a mesma coisa, vamos tocar um violão, vamos fazer alguma coisa e tal. Vou trabalhar com música, não tem que trabalhar de verdade, né? Não pode brincar de trabalhar. Então tem essa visão ainda social, né, de que artista não trabalha, aquela coisa toda. Mas então com os meus pais foi assim, do lado da minha mãe sempre apoio geral, irrestrito, incondicional, do lado do meu pai foi sempre uma batalha, né, até que não dá para escapar, né, quer dizer, tem que aceitar porque é assim. Porque é difícil, para mim também foi a mesma coisa, assim. Eu sempre tive um apoio muito grande da minha mãe, né, da minha família, quem conhece sabe. Sim. A plateia enche rapidinho com a minha família, mas com meu pai foi totalmente diferente, porque a visão dele sobre isso é diferente, é meio complicado. E é difícil, né, Zé, seguir, mas a sua carreira tá andando. É difícil, porque viver de arte é difícil, independente de qualquer coisa. E sem apoio fica mais difícil, ainda mais o apoio do núcleo central da vida, porque a gente começa cedo, né? Não dá para começar tão tarde. Então, já é um momento de decisões, ali você está mais ou menos na fase de vestibular, o que eu vou fazer, o que eu não vou, etc., a cobrança social e tudo mais. E aí, se dentro do núcleo central você não tem esse apoio, fica muito mais difícil mesmo. Mas é um chamado, né? Não tem como, é mais forte do que é uma coisa que não tem como voltar atrás. Eu penso, tá? Isso é uma coisa importante falar, e hoje eu já pensei, eu penso todos os dias da minha vida em desistir. Mas rapidinho vai embora, fala, que é isso, deixa pra lá. Mas eu vou acordar, vou pensar mais um pouquinho, não vou desistir, é um chamamento. Verdade. Deixa uma frase de efeito pra turma aí, pros artistas. Sou péssimo em frase de efeito.
Não é muito... Um conselho, então. Não nasci para ser coach, não nasci para ser escritor de livro de autoajuda, motivacional, pelo contrário, muitas vezes faço o contrário, mas enfim, quem for se dedicar à arte, como a gente falou aqui, saiba que é um caminho muito difícil, muito complicado, tortuoso, mas que é um caminho sem volta, que traz as dores e alegria de ser piano, traz alegrias incríveis e difíceis até de descrever, né? Só quem passa por isso de fato pode sentir na pele, na alma, né? Então é um caminho muito lindo, mas não é fácil, não é simples, você vai pensar em desistir várias vezes. Agora, se você realmente... Porque a arte, eu falo também isso, a cultura, o artista, enfim, não é um cara que sobe no palco e canta uma música, tem que ter alma, né? Tem que ter alma de artista. Se você não tem alma de artista, não adianta, né? A gente vê, não entrando na área da política, mas a gente vê artistas que com posicionamento, você fala, não é artista, né? Ele sobe no palco e canta, quer dizer, não é artista. Então, tem que ter essa alma de artista e se você tiver, você não vai sair dessa querendo ou não querendo. Esse é um podcast com Zé Rodovalho. Podem vencer os dragões aliados aos caminhões e aos supermercados.